Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui hoje sábado de manhã cedo, fazendo um vídeo sobre o fogão de indução que nós temos aqui em casa. Estou há muito tempo para fazer esse vídeo porque eu percebo que existem muitas dúvidas sobre o funcionamento, sobre a estrutura, como ligar, como utilizar, e nós estamos aqui hoje com esse objetivo de mostrar como que é o funcionamento do fogão de indução. Até a palavra fogão é meio esdrúxula, porque fogão vem de fogo, né? Mas acaba que a gente vai precisar utilizar essa palavra em nossas vidas para simbolizar o equipamento que confere a possibilidade de aquecer panelas para que elas possam transferir o seu aquecimento aos alimentos e os realizar a fritura, o cozimento, o que for mais necessário. Mas enfim, fora essa questão etimológica, vamos verificar o aparelho. Brevemente, um fogão convencional possui as bocas, passa o gás pela tubulação, o gás sai nas bocas pelo furinho, uma fagulha acende, inflama esse gás ou o fósforo e a partir daí temos o fogo localizado nas bocas. Okay? Ele está até meio abandonadozinho aqui, porque raramente a gente usa, é muito difícil mesmo, é só no caso de uma necessidade de falta de energia elétrica e mesmo assim é muito raro disso acontecer. Mas vamos agora ao fogão de indução. O fogão de indução é esse aqui que nós temos ao lado. Aqui nós temos um vidro, apenas um vidro. E temos aqui um painel de instrumentos, vamos assim dizer. Os botões dele, os controles dele. Aqui nós ligamos, aqui é para manter aquecido, aqui é para travar o painel, para ninguém ficar mexendo. Aqui você aumenta e diminui a potência dele. Aqui você também tem as mesmas coisas para as outras bocas, são individualizados os controles. E aqui é um timer. Como que funciona o princípio do fogão de indução? O princípio ele é semelhante ao que a gente tem falado muito lá no nosso vídeo sobre a lâmpada que permanece acesa. É o mesmo princípio, indução eletromagnética. Tá? Só que essa indução, em vez de ocorrer de um fio para o outro, ela ocorre para a panela. Eu vou mostrar aqui as medidas dele para que vocês possam também ver esse detalhe que é de grande importância. Esse aqui em específico tem 78 centímetros de largura e possui 52 centímetros de altura, ok? Ele realmente é muito bom. Eu tenho ele aqui em casa desde o ano de 2019 e assim, no início, para se utilizar ele, para cozinhar, é uma nova história. Muda tudo. Muda o tempo de cozimento, tem que se aprender a trabalhar com ele. Compreender como que são os tempos de cocção. Talvez mais ou menos da mesma forma como a diferença que você tem entre o fogão a gás e o fogão a lenha, que são tempos de cocção diferentes, são formas de trabalho diferentes, e até mesmo vamos expandir entre diferentes tipos de fogão a gás, porque às vezes você tem um que é mais forte, um mais fraco, então você tem que se adaptar. Já o fogão de indução, ele é extremamente forte, muito forte mesmo, a transferência energética que ele faz, então o tempo de cozimento ele muda, normalmente para menor, as coisas cozinham mais rápido. Por exemplo, uma panela de água, se você for colocar água para ferver no fogão de indução e for colocar essa mesma água para ferver no fogão a gás, é bem diferente essa velocidade. O fogão de indução aquece muito rápido. Então, isso interfere no procedimento do cozimento dos alimentos, tratamento dos alimentos, mas é algo positivo, porque inclusive isso faz com que, de certa forma, você gaste menos energia. Essa daqui é a parte de baixo dele, instalada, sobre a pia. Tem uma poeira ali, claro, normal, é um lugar que fica inacessível, mas eventualmente uma vez por ano a gente abre aqui para poder realizar a limpeza, para evitar acúmulo e a sujeira e a queima dos equipamentos, né? É importante fazer essa limpeza, então chegou a época, final de ano, perto de Natal, então a gente vai fazer essa limpeza dele e vamos mostrar ele fora daqui da instalação. Vou abrir inclusive ali. Olha aqui o vidrozinho entre a fresta aqui da pedra, passando a luz ali. Então é necessário cortar a pedra,
fazer um corte na pedra do tamanho do seu fogão de indução. Então aqueles 78 centímetros que estão ali é a parte de fora. Quando for fazer esse corte, tem que cortar a menos para que ele entre e fique sobrando uma bordinha. Então esse corte precisa ser de acordo com essa medida interna, tá? Mas cada um é cada um e o seu fabricante vai indicar o tamanho correto. Agora eu vou retirar esse fogão daqui. Essa daqui é a parte de baixo dele, já desconectei daqui da pedra. Ele possui essas conexões internas para ligação, ok? Então isso daqui é o que o fabricante recomenda. Se forem duas fases mais o terra, utiliza-se essa conexão, fase 1 vem para cá, fase 2 vem lá para cima e o terra vem para cá. E se for uma fase neutro e terra, como é aqui em casa, vem a fase para esses dois, o neutro lá para cima e aqui embaixo nós temos o terra, que é exatamente isso que a gente faz aqui. Uma coisa importante aqui com relação a isso, que vocês não podem esquecer, é que se for utilizar duas fases, ou seja, 127 mais 127 para dar aqui os 220, é necessário ter um disjuntor para cada uma delas, tá? E se for utilizar uma fase, redes que já sejam direto 220, basta um disjuntor para fase, claro. E um detalhe, a conexão não pode ser ligada na tomada. Isso daqui é uma conexão que consome muita energia e precisa ter um cabeamento específico ligado até o quadro de distribuição com disjuntores próprios, ok? Nós vemos aqui, ó, a marca e modelo. Então ele é 7.4 kW. É o IC80 da Electrolux, fabricado na Alemanha, 7.4 kW. E isso é uma boa quantidade de energia em 220. Tendo que potência é igual a corrente vezes a tensão, nós vamos dividir aí essa potência de 7.400 pela tensão e vamos encontrar a corrente. Então 7.400 dividido por 220 vai dar um total de 33,6 amperes, ou seja, 33,6 amperes máximo se todas elas estiverem utilizando-se em potência máxima, né? É claro que automaticamente ele não deixa que todas fiquem em potência máxima para a segurança do próprio aparelho, mas a potência máxima que ele é capaz de funcionar chega a 33,6 amperes, então você precisa de uma conexão específica para isso. E é recomendado que não seja uma casa em que a conexão seja monofásica, né? Para que não sobrecarregue tudo com outros aparelhos, para que possa estar bem dimensionado. O próximo passo que eu vou fazer aqui agora vai ser tirar esse parafuso Torx que tem aqui. Vou abrir a caixa de conexão aqui para que vocês possam ver como é que é. Siga orientações do manual, tal. Então tem que tomar sempre muito cuidado, tá? Está aberta aqui a tampa de conexão. Então nós temos aqui um fio preto, que é o fio da fase, passando nesses dois parafusos. Nós temos o fio azul, que é o fio do neutro, ligado apenas a um parafuso lá, e o fio verde do terra, passando apenas naquele parafuso ali de baixo. Aqui, como são 33 amperes, a gente tem que deixar uma margem de segurança, e eu estou usando cabos, os fios de 6 milímetros aqui em 220 volts. Ou seja, isso é um aparelho para funcionar em 220 volts, porque se fosse para funcionar em 127, em vez de 33, nós estaríamos falando de 66, 70 amperes, ou seja, é algo inviável para a rede de 127 volts. Então, por isso que vocês não vão encontrar fogão de indução de alta potência como esse para redes de 127, porque é inviável. Mas nada impede que em 127 volts você utilize duas fases, né? Uma conectando normalmente onde é essa, outra conectando onde seria o neutro, para poder dar o 220. Mas observem, isso não é uma gambiarra, isso é utilizar realmente o princípio das fases para fornecer o 220. Vocês não podem fazer isso com qualquer aparelho, é só com os que funcionam em 220, porque na verdade você vai ter 127 mais 127 vai dar 220. Aí você fala, mas 127 mais 127 não dá 220 na soma. Tá, mas isso não é matemática, aqui é física. Então, em termos de matemática, 110 mais 110 dá 220. Mas aqui não é
matemática. Aqui existe uma outra situação, envolve isso, que é a relação da distribuição nos transformadores, e isso eu vou mostrar no futuro para vocês num outro vídeo, o porquê que 127 mais 127 dá 220, mas não agora, tá bom? Então, essa daqui é a conexão. Eu vou aproveitar para ver se eu termino de abrir ele para fazer a limpeza interna de final de ano e, dependendo do caso, eu mostro aí para vocês. Então, pessoal, a intenção seria abrir ele para poder fazer uma limpeza interna e também mostrar para vocês como que é a parte interna, mas ao realizar isso eu percebi que eu ia ter que desmontar ele inteiro, não somente tirar essa parte de cima. E isso não se torna uma coisa prazerosa, né, de fazer quando você está com um equipamento novinho, funcionando perfeitamente, desmontar só por desmontar. Espero que eu nunca tenha que consertar ele, mas se um dia eu tiver que consertar, aí sim eu faço um vídeo mostrando como que é o procedimento de abertura, de reparo e tudo mais. Mas eu vou voltar para ele para mostrar para vocês mais um detalhe. Então, fiz a limpeza que eu pude fazer, utilizando apenas pincel para poder tirar. Poderia ter soprado um ar aqui para dentro com um soprador, mas eu acho que só faria com que a sujeira fosse se deslocar, então deixa quieto. Aqui, a única coisa que eu tenho a ressaltar é o seguinte, é que eu recomendo que seja utilizado um olhal, tá? Que seja crimpado um olhal no fio e utilizado aqui nas conexões. Isso seria o melhor dos mundos, tá? Não fiz porque esse olhal dessa bitola eu não tinha, coloquei para usar, tá funcionando assim até hoje e vai ficar desse jeito. Mas numa instalação nova que for feita, eu recomendo que seja utilizado o olhal para dar maior segurança e maior firmeza. Mas aqui, se vocês forem observar, eu coloquei o fio bem ajustadozinho para que fique bem forte essa conexão elétrica aqui. Um outro detalhe que a gente precisa considerar é o seguinte, esse fogão em específico aqui, ele é na verdade dois. É um módulo aqui e outro módulo aqui, que a própria empresa desenvolveu assim e eles trabalham em paralelo. Então, esse módulo daqui controla duas bocas, esse módulo daqui controla duas bocas. Então, é como se fossem dois fogões independentes, tudo controlado, alimentado pelo mesmo ponto de energia. Observe que até aqui existe esse recorte, né? Porque eles devem fazer em série essa estrutura e só depois, quando vai instalar, que eles fazem a retirada do que não importa. Então, essa aqui é a situação. Você tem aqui o fogão de indução e vamos agora voltar com ele para o lugar dele e mostrar ele em operação. Então, pessoal, como se trata de um fogão de indução, ele precisa, para poder induzir a energia, de ter algo metálico com uma massa elevada. E esse algo metálico precisa ser de aço, de ferro, algo que a gente possa testar com um ímã. Se o ímã aderir, esse produto, essa panela, ela serve para operar no fogão de indução. Se não aderir, não serve. Então isso significa também que, se você está pensando em substituir o seu fogão por um fogão de indução, você tem que verificar de que tipo de material são as suas panelas. Se suas panelas forem de alumínio, esquece, você também vai ter que trocar todas as suas panelas. Se as suas panelas forem de outro material, tipo barro, por exemplo, não vai funcionar. Fogão de indução induz corrente eletromagnética, induz a tensão, induz energia na panela para que ela se aqueça e para isso ela precisa ser um material ferromagnético, ok? Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de uma panela que funciona adequadamente nesse tipo de fogão. Esse exemplo aqui é uma panela da marca Tramontina. Você vai observar que ela tem um fundo duplo e ela é bem pesada. Ela realmente é bem pesada. Aqui nós vemos que não tem nada, mas vamos botar ele para funcionar? Aqui com uma mão fica difícil, mas eu vou colocar um pouquinho de água aqui para vocês verem. Um pouquinho de água, suficiente. E vou colocar aqui. Observem que existem tamanhos de boca para as panelas de tamanho específico, ok? Então, nós temos aqui algumas que podem ser utilizadas. Não é tão bom botar nessa maior aqui, mas a gente pode usar essa menorzinha ou essa daqui
para poder realizar esse procedimento. Tá? Eu vou botar na menorzinha lá de cima. Eu venho aqui em ligar. Opa, não posso, porque eu desliguei o disjuntor lá na sala antes de realizar esse procedimento. Eu vou lá ligar o disjuntor e já volto. Pronto, disjuntor ligado. Agora a gente vem aqui, pressiona, ele liga o painel. E por enquanto, nada acontece. As ventoinhas ligam lá embaixo para começar a refrigerar. Ele desligou automaticamente, porque viu que não foi utilizado nenhum comando. Vou ligar de novo e vou aumentar a potência. Se eu colocar aqui na turbo, ele vai para máxima de imediato. E aqui é o procedimento. Ele faz um barulhinho característico, um zoom. Eu vou parar de falar para ver se vocês escutam. Esse zoom é normal. Observem que eu pouco liguei, já liguei, e a água já está abrindo fervura. É um negócio assim, realmente surpreendente, muito rápido mesmo. É um pouco de água, mas ela já está começando a borbulhar ali embaixo, fazer umas bolinhas. Observem aí pelo tempo do vídeo, já está saindo uma fumacinha aqui. Eu consigo ver, mas talvez a câmera não. E essa é a menor boca. Olha o barulhinho começando, da fervura. E a intensidade da fervura aqui é muito maior do que a intensidade da fervura no fogo, no fogão de fogo mesmo. Olha só, já está fervendo. Quantos segundos? Depois eu vou calcular aqui para botar no vídeo. Já está fervendo e olha a intensidade da fervura. Deixa eu deslocar a câmera aqui de um lado. Olha só como que ela ferve muito forte. Porque há uma intensidade energética muito maior do que o fogo é capaz de oferecer. Vendo? Vou desligar. Para desligar, você pode levar ela até o zero. Pronto, desligou e está resolvido. Esse H aqui indica hot, que a boca está quente. Ela está quente por quê? Da mesma forma que eu coloco aqui e vai ficar quente. Eu posso colocar a mão aqui? Posso. Opa, queimou um pouquinho. Mas por quê? Porque houve uma transferência da panela para a boca. Tá ok? Porque aqui não há um aquecimento, não há um resistor aqui embaixo que gere calor. Não é isso. A energia ela passa diretamente para a panela. E a panela em si esquenta. Então, o calor que está aqui no vidro, nesse momento, não é um calor que o fogão gere. Então, ele é muito eficiente porque ele não gera um calor que vai transportar para a panela. Não. Ele já induz diretamente a energia à estrutura molecular da panela e essa estrutura molecular é que esquenta propriamente dita, tá ok? Por que que aqui marca como quente? Porque eu até coloquei a mão aqui e falei, nossa, tá quente. Da mesma forma que agora que eu coloquei aqui, ó, tá quente também. Por quê? Porque passa o calor da panela para cá. Então, como essa panela está apoiada aqui, tá fria, ela começa a esquentar, o calor dela vai passar para a boca e vai esquentar a boca também. Mas o procedimento não é que nem aqueles fogões vitrocerâmicos que tem uma resistência ali embaixo que geram calor, tá ok? Não é dessa forma. Aqui o negócio é bem mais aprimorado. A estrutura de funcionamento do fogão de indução ela é bem mais aprimorada, é semelhante à indução eletromagnética que acontece lá na questão das lâmpadas que eu mostrei no outro vídeo. Então, pessoal, isso é o que eu tinha para passar para vocês. A eficiência dele é muito boa, é muito interessante porque eu não fico suscetível às questões de sobe e desce preço de bujão de gás, consumo dele. Alguém vai estar perguntando, quanto que consome? Consome muito? Bom, quando eu instalei ele aqui em casa em 2019, a gente tinha uma média de consumo na faixa de 700 a 800 kWh por mês. Isso não mudou. Eu não percebi uma mudança significativa nesse consumo. Mas é claro, sim, há o consumo, óbvio. Nenhuma energia se cria, tudo se transforma. Mas assim, aqui para casa eu tenho percebido ele fantástico. Há um aumento, sim, óbvio, de consumo de energia, mas ele foi diluído dentro do consumo habitual da casa. E
a gente utiliza ele 100% das vezes desde o ano de 2019, ou seja, ele é o fogão único de uso da casa, o principal, desde essa época, e não temos nada a reclamar. A minha esposa realiza todos os tipos de cozimentos, a gente brinca fazendo o que tiver que fazer da mesma forma como se estivesse fazendo como um fogão a gás, porém com uma maior eficiência, maior segurança, porque não corre o risco de deixar uma boca de gás aberta e explodir a casa. Se deixar um tempinho ali, ele ligado, sem nada, ele automaticamente desliga. Tem algumas funcionalidades que são interessantes, como isso daqui, ó. Eu vou ligar ele aqui agora e vou ligar aquela boca dali. Liguei aquela boca. Só que não tem nada nela, né? O que acontece? Ele bota um F dizendo que está fora e desliga a boca. Ele aguarda um pouquinho para que a pessoa possa estar fazendo uma mexida na panela, alguma coisa assim, e vai logo desligar a boca. E aí ele desligou a boca. Ele demora um tempinho para fazer isso, foi cerca de 1 minuto e meio. Mas por que ele demora? Porque às vezes você está preparando um prato, e você precisa tirar a panela de um lado, levar para o outro, e realmente seria inconveniente ao extremo se toda hora você tivesse que... Olha lá, ele já desligou, foi tudo agora. Se toda hora você tivesse que ficar ligando e desligando bocas. Então isso não é ruim, é bom. Tanto que até mesmo quando ele detecta, ele já corta a transferência de energia. E mesmo assim, não há gás nenhum passando por aqui, porque é energia. Ele apenas fica ali esperando uma panela para funcionar. Agora eu vou mostrar uma outra situação. Eu vou ligar novamente essa panela ali de cima. Vou colocar aqui para trabalhar. Está aqui trabalhando. Ó, viu que já começou a aquecer. Barulhinho normal dele. Aí eu vou tirar essa panela daqui para fazer qualquer coisa. Escutou? Ele detecta que a panela foi retirada, entra naquela função de F, vai ficar aí por esse tempo de 1 minuto e meio, 2 minutos, mas aí eu posso colocar ela de volta. Escutou o barulhinho? Ele detecta que ela voltou e continua fervendo. Ah, eu preciso mexer alguma coisa. Tiro. Ele desliga. Fiz o que eu tinha que fazer, coloco ela de volta e automaticamente ele liga e prossegue com o aquecimento. Tá ok? Então isso é algo muito interessante também. Porque se por acaso você tira uma panela, leva para algum lugar e vai atender uma porta, alguma coisa, alguém que está tocando e esquece ele, não se preocupa. Ele vai se desligar. Diferentemente de um fogão a gás, que ficaria ligado, a não ser os fogões a gás que tem o timer e você regularia o timer. Eu não falei aqui do timer, mas é coisa simples. Você configura o timer de acordo com a boca para poder ele desligar depois do tempo pré-determinado. Então, se está aqui marcando essa daqui, eu vou clicar no timer para poder definir essa daqui que está ligada, a potência que eu quero, o timer, eu quero timer de 1 minuto. Então, em 1 minuto, ele vai desligar. É assim que procede. Tá ok? Outra pergunta poderá vir. Ah, já que é um fogão tão eficiente, por que você ainda mantém um fogão a gás? Bom, como vocês devem ter visto em outros vídeos do canal, aqui nós temos em casa placa fotovoltaica e temos gerador. Mas a potência que esse fogão consome é de 7.400 watts. Ou seja, seria possível ser alimentado por esse gerador? Sim, mas não convém. Um gerador não é para você utilizar para coisas triviais do dia a dia, é como o aquecimento de um chuveiro, um boiler ou um fogão de indução. Um aquecedor deve ser utilizado, o gerador deve ser utilizado para as coisas mais necessárias, como a geladeira, como você terminar de assistir seu filminho na Netflix, iluminação, internet, computadores. Então, para as coisas gerais, eu não utilizo o gerador para alimentar coisas de alto consumo de energia. E outro mais
é que aqui quase não falta energia. Eu deixo apenas o gerador, porque eu tive a má sorte em algumas ocasiões de faltar luz exatamente no momento em que eu estava fazendo festa, já por 3 vezes. Então eu resolvi, a partir de agora tem gerador, se faltar luz quando estiver fazendo festa, vai continuar a festa. Então a pergunta pode ficar, se ele é tão bom, por que você ainda tem um fogão a gás? Mas a questão é essa, se faltar energia, eu tenho ele. E outra coisa, o forno do fogão a gás, eu pessoalmente acho ele mais interessante do que o forno elétrico. Ele é maior, ele tem uma possibilidade de aquecimento até maior, então a gente mantém por causa disso. No final de ano, quando se vai assar um peru de Natal, a gente já fez no forno elétrico, demora muito mais do que no forno a gás. E assim, numa eventualidade, nada impede de se fazer alguma coisa no fogão de indução e outras coisas no fogão a gás. Nós utilizamos aqui em casa também panela de arroz, panela de feijão, que faz o cozimento de feijão automático, mas panela de pressão também temos, não usa mais, mas se eventualmente for necessário utilizar, ela será utilizada no fogão a gás porque ela é de alumínio, inox, alguma coisa assim. Sei que ela não funciona no fogão de indução, tá? Então, observem esses detalhes e vocês vão ter um produto muito bacana, muito bom. Escolham a marca, escolham a potência, não adianta escolher só o mais barato. Quando eu escolhi esse daqui, eu escolhi o tamanho, o espaço dele, para que as panelas não ficassem batendo umas às outras, e a potência, né? Para mim, sempre a maior potência é o melhor. Então, tinha fogão de 5.000 watts. Aí, pô, de 5.000 watts vai esquentar menos, vai demorar. Então, quero o que tenha de maior potência no mercado, porque ele sim vai fazer o que eu quero, vai resolver os meus problemas. Tá joia, pessoal? Então esse daqui é um overview sobre o fogão de indução, sobre o cooktop de indução. Eu espero que tenha atendido algumas expectativas de vocês e depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando 2 outros cooktopzinhos pequenos que eu coloquei no salão de festas da gente em substituição ao antigo cooktop a gás que tinha lá. Já tem também muitos anos, desde 2019 eu fiz isso e perfeito, ficou maravilhoso. Forte abraço. Tudo de bom, deixe seu like, seu joinha, se inscreva e vamos que vamos para os próximos vídeos.